Estamos começando mais um podcast aqui na UAB. Hoje nós estamos com uma convidada especial, doutora Luísa, presidente da UAB, e Raquel Fanan, psicóloga com formação e tem outra formação também que ela vai revelar para vocês, tá? Hoje nós estamos num diálogo aqui urgente sobre a advocacia. Nós vamos falar sobre o marketing e também sobre os recursos humanos. O que que isso tem a ver? Qual que é a congruência que vai unir o marketing e os recursos humanos dentro do escritório de advocacia? Olá, doutora, tudo bem? Olá, Rafael. Olá, Raquel. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz de participar com vocês. Espero poder contribuir um pouquinho com a experiência que eu somei até aqui. Que legal. Tudo bem, Raquel? Você é Tudo, presente? tudo bem, Rafael? Tudo bem, Luísa? Seja bem-vinda. Obrigada. Sou Raquel Fanan, trabalho aí com consultoria de cultura há muitos anos, né? E estamos agora na Propagare e inovando esse novo espaço para nós, né? Legal. E aqui dentro da OAB, né, Raquel? Dentro da OAB. Estamos aqui dentro da OAB, utilizando esse espaço, que é uma honra para nós, numa parceria onde a gente pretende divulgar bastante conhecimento, oferecer o espaço para os associados também, para que possam usar, né, esse espaço. Excelente. E o que vocês trazem é muito importante, né, realmente, para o escritório de advocacia, porque é o que a gente fala, né? Nos 5 anos de faculdade, nós aprendemos N matérias, estudamos as leis, a gente se prepara para o mercado jurídico, mas a gente não se prepara para cuidar do marketing, para cuidar da gestão, para cuidar não só da gestão financeira, como da gestão de pessoas, né? Isso aí a gente vai aprender depois. E quando a gente quer ampliar o escritório, quando a gente quer crescer, nós precisamos realmente estudar e estruturar, que é o que vocês trazem. Então, é muito bom o conteúdo que vocês têm trazido para a advocacia, vai ajudar muito a advocacia francana poder se estruturar e crescer o escritório. Legal. Bom, vamos começar aqui então, doutora. Primeira pergunta que a gente tem para você é sobre assim, quais são as angústias do advogado, do profissional, em relação ao código de ética, né, da advocacia? Em relação assim, o que que ele pode, o que que ele não pode divulgar? Até onde é a informação e até onde é a desinformação? Bom, a gente fala que a advocacia ela não pode ser mercantilizada, não é? Então, nós podemos sim divulgar os nossos escritórios, mas nós não podemos fazer a mercantilização. O que que é isso? A gente pode, então, por exemplo, a gente pode divulgar conteúdo jurídico de qualidade e um conteúdo que a gente mostre a nossa técnica, a nossa autoridade no assunto e, consequentemente, as pessoas vão nos procurar para nos contratarem para defendê-los naquele assunto onde nós demonstramos autoridade, mas nós não podemos fazer como a venda de um produto, não é sair oferecendo o nosso trabalho indistintamente, prometendo resultado positivo, porque a advocacia é um trabalho de meio e não de fim, né? Então nós não prometemos o resultado. E tem várias coisas que o advogado, o jovem advogado, não sabe, porque a verdade é que, embora a gente estude código de ética e disciplina na faculdade, os estudantes, eles não têm ali a maturidade, o entendimento de que o não cumprimento daquela legislação pode acarretar em prejuízos, em sanções disciplinares. Então fica uma coisa muito en passant. Eles se preocupam em pontuar na hora da prova, mas não entendem que aquilo ali realmente tem que reger toda a vida deles. Então, quando eu estou com os estudantes ou quando estou com jovens advogados, às vezes coisas que para mim são tão banais e a gente fala, tá lá escrito na lei, mas eles fazem, nossa, né? E assim, e como eu disse, né, nós podemos trazer conteúdo jurídico, mas nós não podemos fazer caixinhas de perguntas para a gente responder diretamente sobre aquele assunto para aquela pessoa, a não ser que daquela pergunta específica eu traga um conteúdo amplo para todas as pessoas que aquela dúvida possa trazer, mas eu não posso ficar lhe dando uma consulta grátis, virtual, É geral, né? Não é, eu não geral. posso focar. Exatamente, e muita gente não sabe disso. Então, assim, a utilização das redes sociais, os sites e tudo mais, já está certo que pode ser utilizado. O Tribunal de Ética e Disciplina do Estado de São Paulo é vanguardista, digamos assim, não é tão engessado, mas a gente tem sim que tomar uma série de cuidados com como nós vamos nos apresentar
enquanto advogados aí nas redes sociais. Por exemplo, uma coisa que muitos advogados fazem não é de má fé, é porque eles não sabem. Eu não posso divulgar um êxito de uma ação, eu não posso pegar uma sentença de procedência e tacar ela lá e divulgar. Por quê? Tem Tá coisas que expondo, né? tá expondo. Eu, de verdade, Luísa, tem algumas coisas que eu acho que nem seriam erradas de serem feitas, mas está na lei e a gente precisa seguir. Que seria o case de sucesso que em outras profissões é possível usar com mais ênfase, para o Exatamente, advogado isso é mais restrito, é exatamente. isso. Tá bom, doutora, você só me deu problema. Você só falou o que não pode. Mas e o que pode dentro do código de ética? Assim, tudo bem que o escritório não pode ser mercantilista, né? Essa visão mercantilista não pode colocar promoção, não pode colocar preço, né? Não pode responder uma pergunta direta, que aí seria uma consultoria, não é uma informação, né? Mas o que pode? Dentro de um mercado onde, assim, tudo é muito igual, né? Tudo é muito igual. Como que um escritório pode se diferenciar? Bom, eu acho que um bom site, um bom Instagram, um bom LinkedIn, não é? Nós podemos dar entrevistas, nós podemos fazer um podcast, então nós podemos sim gerar conteúdos, criar um marketing que demonstre a nossa autoridade no assunto e que traga exatamente tudo que o escritório de advocacia, todas as áreas que o escritório de advocacia atua. Eu posso dizer a minha especialização, mas, por exemplo, eu num momento aqui como nós estamos, você não pode colocar aí uma legenda com o telefone e o endereço do meu escritório. Tira aí, editor, por favor. Imagina, presidente da OAB infringindo o Código de Ética e Aí ficou ruim. Disciplina. Boa, muito bom. Bom, dentro das redes sociais, o advogado ele pode, agora uma pergunta mais específica, ele pode divulgar, assim, pode colocar um case de sucesso, um depoimento de um cliente, ele pode fazer isso, doutora? Olha, o Código de Ética e Disciplina fala que nós não podemos trazer uma sentença ou um acórdão exitoso. Então, a gente tem que fazer isso de uma maneira bem cautelosa. Uma coisa, de repente, lá no seu site, você ter comentários de pessoas que foram seus clientes, excelente escritório, profissionais muito bons. Agora, este case de sucesso, o que que você deve fazer com ele? Porque, assim, tem muita coisa que depende de interpretação. O que que eu, Luísa, sugiro? Ao invés desse case de sucesso, você pegar e divulgar a sentença ou o acórdão, transforma ele num, num conteúdo jurídico de propagação para todo mundo. Então, você não vai estar falando assim, eu entrei com a ação contra fulano e nós ganhamos e a condenação foi de tantos mil reais e tudo mais. Você pode falar sobre o caso como se fosse algo aleatório, explica o tema, mas não quem foi o autor e quem foi o réu. Fala o caminho a se percorrer para alcançar êxito, né, num tipo de processo daquele. Fala sobre a argumentação jurídica adequada. Mas trazer uma pessoa, por exemplo, igual nós estamos aqui, se você é meu cliente, eu sento com você para gravar, para nós falarmos daquele caso milionário que nós Pode. ganhamos, nós não podemos. Entendi. Entendeu? Então, assim, nós temos que ser habilidosos para transformar aquele case de sucesso em um conteúdo que sirva para todo mundo, mas eu não posso fazer com que aquilo Sim, seja uma promoção direta. sim. E às vezes pode até me passou que às vezes pode até ser usado aquilo que aconteceu, que foi exitoso, que deu certo, como uma forma de provocar o interesse pelo assunto, né? Parece que é isso que a senhora está falando, Sim, assim, sim. no sentido de que até despertar a necessidade daquele conhecimento, né? Também, né? Exatamente. Trazer isso de uma maneira a não dizer assim, entramos com ação contra, Sim, sei sim. lá, vamos falar de uma empresa gigante e obtivemos êxito, condenação de 5 milhões. Não traga isso. Ou então um advogado criminalista, habeas corpus concedido, não sei o que lá, entende? Então, por exemplo, nós tivemos até um problema recente, um problema, houve aí divergências de entendimentos onde um caso de repercussão aqui na nossa cidade, na nossa região, uma questão criminal. Eram vários réus e vários advogados. Os advogados deram entrevistas, mas eles não infringiram o Código de Ética e Disciplina. Eles estavam explicando uma questão de repercussão geral e eles não falaram de cada cliente deles. Eles falaram do caso. Por que que aquelas pessoas tinham sido presas e por que que aquelas pessoas então foram soltas? Eles estavam
dando um contexto geral para a sociedade entender, porque a sociedade pensa, prendeu, mas soltou, por que que soltou? Ah, a justiça não está sendo feita. Então, isso pode ser feito naturalmente, porque eu não estou falando assim, eu soltei Um fulano. Não, nós esclarecimento, né? estamos esclarecendo todo o contexto de uma ação, de uma maneira ampla. Uhum. Isso pode ser feito. Muito interessante. Bom, agora nós vamos mudar um pouquinho a chave do nosso assunto. Nós vamos falar agora sobre burnout. Dentro dos escritórios que você tem, assim, como você é presidente da OAB, você tem muito contato com vários escritórios. Então, o que que é o maior angústia, o maior medo desses escritórios? Ou que está começando, ou que já esteja também já em andamento há um bom tempo. Mas o que que é o maior medo dele, assim? É em relação ao burnout. Você escuta muito falar sobre isso, de esse excesso do trabalho, desse trabalho excessivo, do estresse entre essa classe? Sim, é muito comum. O advogado ele é muito cobrado, né? Ele atende o cliente, daí Tem ele prazos, né? tem prazos, então assim, tem a angústia do cliente, ele tem que transformar aquela angústia numa petição, trazendo ali o direito da pessoa. Ele lida com juízes, ele lida com promotores, ele lida com delegados. Então é assim, é o advogado, vou falar o contra não de uma maneira negativa, né? Mas assim, é o advogado contra o mundo. E você, o cliente sai do seu escritório e ele deixa o problema, ele vai embora cheio de expectativas de que você vai receber que o seu problema será solucionado. Então, assim, a gente lida muito com essa, nossa, me fugiu. Essa Cobrança, né? pressão, Com essa, né? Uma é, pressão. É um é, nível de estresse grande, porque sim, é prazo, exatamente. e não tem muita coisa boa, né? Quem procura É um só problema. advogado não quer coisa boa. E tem uma outra coisa que eu digo, né? Eu gosto de dar exemplos. Por exemplo, um dentista. Você vai no dentista, o dentista está trabalhando enquanto você está lá deitado na cadeira dele. Quando você for embora, aquele trabalho acabou. Uhum. O advogado não, o Uhum. advogado ele atende o cliente. E vai Então é trabalhar um longo depois. atendimento. Depois é um momento de reunir documentos e depois a gente precisa estar sozinho para daí a gente estudar, fazer a nossa petição. Então é um trabalho em várias etapas. E eu brinco também, né? Eu falo que se a gente tivesse um cliente com um problema por vez, estava tudo bem. Mas de manhã você atende fulano, de tarde você atende Beltrano, depois você vai para a audiência de um outro caso, você tem 4 prazos vencendo e você tem que sair dali para ir para audiência, você tem que ir para São Paulo fazer sustentação oral. Então, são muitas coisas que acontecem no mesmo dia. Então, assim, e além disso tudo, dessas questões jurídicas, você tem que cuidar do que vocês trazem a solução aqui, né? Você tem que cuidar da administração do seu escritório, da gestão do seu escritório, você tem que cuidar daquela equipe que está trabalhando, você tem que cuidar dos recebimentos, você tem que cuidar da sua folha de pagamentos. Então, a gente tem que cuidar de tudo dentro do escritório. Então, o escritório de advocacia é sim uma empresa. Sim, eu acho que esse é o grande desafio, né, também. Da gente, parece que hoje até já tem, alguns escritórios já tem mais gente entendendo isso, né? Mas eu penso que realmente se ver como empresário nesse local, nesse papel de advogado, né? Também se ver como empresário é um grande desafio, Sim, porque, primeiro, porque ser empresário é difícil para qualquer pessoa, né? sim. E ainda para uma. Quando você foi falando, eu fui pensando, nossa, já fiquei esgotada aqui com tanta coisa, porque são muitas coisas que todo empresário mesmo vai ter que pensar, ele vai precisar de suporte para isso, né? É bem assim. E aí o advogado que faz isso tudo, ele de fato fica esgotado, Sim, né? sim, Porque a gente faz tudo, tudo, sim, sim. todos os processos ali dentro do escritório. E como, Raquel, assim, tá claro então que o advogado fica muito exposto ao burnout, né? Tá muito claro isso. Define pra gente, assim, o que que seria esse burnout, essa exposição. E também, assim, e aí, qual que é a solução? Eu quero solução, vocês só estão dando problema pra mim. Tá fácil, né? Ele só quer a solução. Eu acho que assim, a exposição contínua ao estresse é uma das coisas que mais vai classificar o burnout, a instalação desse burnout ou não, né? À medida que esse estresse fica contínuo e ele não consegue sair disso, porque a fadiga, o estresse, ele está presente em todas as situações e eles são até importantes na vida, né? O desafio é quando aquilo vira a tônica só. Então, é o todo o tempo, né? E ainda é tão difícil classificar que até o CID tem dificuldade de trazer essa clareza, porque não, depende de várias situações para a gente entender. O burnout vai estar extremamente ligado ao trabalho, então a gente vai precisar achar algo que faça uma conexão ali, né, com aquela vivência dele. E ele começa a se caracterizar por algumas coisas que a gente às vezes não percebe
percebe, porque a gente acha que é só cansaço, então eu levanto de manhã, eu não quero mais estar lá naquele escritório, só de pensar que eu tenho que ir em determinado, sei lá, audiência, eu já vou começar a passar mal, né? E eu fico me perguntando, que eu acho que uma das soluções que para todos, né, não só para o advogado, né, que nesse momento está exigindo muito de todo mundo, é o que se fala há muito tempo, que é o como é que nós vamos delegar, né? Como que eu divido o que eu tenho que fazer? Porque, ok, a empresa é minha, o escritório é meu, mas eu não preciso fazer tudo E sozinho, delegar é né? tão difícil, É a, né? é a coisa mais difícil. Porque a gente realmente tem sempre a sensação de que se eu fizer vai sair melhor. E tem uma outra questão, né? E eu tenho esse problema, viu? Tudo que eu tô falando, eu tô apontando todos os dedos para mim. Porque a advocacia, ele é um trabalho intelectual. E então você delegar um processo, uma petição, uma coisa que é intelectual, que ela é tão sua, o conhecimento é tão seu, e é uma coisa que vai ser escrita, e às vezes você não reconhecer a sua escrita naquela petição que vai ser Sim. apresentada, então Tem essa é dificuldade. E desafiador. como delegar, Raquel? Tipo assim, tenho um problema na minha garganta, eu não tenho consulta médica, eu não tenho plano, eu quero consultar com o médico tal, eu quero pagar por uma consulta. Então, eu pago a minha consulta, chega na minha frente quem? O médico que foi divulgado nas redes sociais, que é ele que eu quero. Eu quero falar com o médico. E o advogado, acredito que seja a mesma coisa. Quero falar com o advogado. Então eu chego no escritório de advogado, vejo ele nas redes sociais. Eu queria ter. Como que o advogado consegue essa congruência entre o que ele divulga e a hora que eu chego dentro do escritório dele, e é com ele que eu falo, o sentimento, o posicionamento dele que ele coloca nas redes sociais são os mesmos que estão aqui agora quando eu fico de frente a frente com ele. Como que resolve isso? E em relação a delegar também. Eu penso que passa exatamente pelo mesmo lugar que passam outras empresas na minha cabeça. O quanto ele vai ter que pensar que ele tem um time, e esse time tem que saber o que aquele escritório está buscando. Porque, por exemplo, se ele tem uma secretária, se ele tem alguém que auxilia né, na busca das leis, Jurisprudência. nas jurisprudências, em todas as outras coisas que ele vai precisar, o quanto aquele time entende o que é que ele está divulgando, porque esse é um erro básico que muita gente faz em várias áreas. Então, eu me posiciono nas redes sociais, falo no que eu sou boa, de repente até divulgo o meu conhecimento que eu tenho, mas eu esqueço que o meu staff aqui atrás precisa saber que eu estou fazendo aquilo e qual a expectativa que eu estou criando nesse cliente quando ele chega para mim. Porque isso é muito comum até em outras áreas também, né? Você investe, faz todo um posicionamento, mas não tem um time preparado para te dar esse respaldo. E aí a coisa não acontece, né? Então, assim, eu acho que começa por enxergar como empresa. Então, uma empresa, o que ela tem para caracterizar aquela empresa? Primeiro, ela vai ter que ter cargos, ela tem que ter definido quem faz o quê, ela precisa ter um processo pensado. Isso é trabalhoso. Tipo, com tudo isso que ele faz, em que momento que ele consegue olhar para esse time e desenhar como que aquele escritório vai funcionar, né? O que vai poder fazer, o que não pode fazer, e eu penso que aí é um lugar onde ele precisa de ajuda mesmo. Ninguém formou para fazer nem a gestão administrativa, nem a gestão de pessoas, financeira, tem muita coisa envolvida, né? E aí eu penso que esse olhar para essa empresa vai ser necessário. Então, parar um pouco para pensar naquele escritório, não só como uma prestação de serviço, que eu acho que esse é o ponto, né? Você forma em advocacia, ou você vai ser concursado e aí vai ficar dentro de um lugar ali, né? Ou você vai prestar um serviço. Mas se você ficar só na prestação de serviço, quando que isso vai virar uma empresa? E o interessante que nós falamos aqui dos jovens, né? Para o jovem entrar no mercado, ok, ele vai fazendo, mas ele vai envelhecer. E se ele não se prepara enquanto tem uma empresa para ter um suporte, como é que ele solta depois, a hora que ele já tiver com volume grande, cansado, fazendo várias coisas, vai ser muito mais difícil, né? E a gente conversa um tanto sobre isso também, né? Primeiro, organize ali seu escritório para se preparar para crescer, né? Porque se você cresce sem estar preparado, aí o Isso. burnout com certeza vem, né? É. Porque aí aumenta a demanda. É, Eu e o Rafa, a gente já conversou muito sobre isso, né? Da mídia social, falava, Rafa, agora eu não posso, Luísa, advogada, eu não posso tentar
crescer tanto, porque eu não consigo, neste momento, dedicar tanto tempo ao meu E nem escritório delegar. e nem delegar. Delegar é uma dificuldade E aí nós gigantesca temos, para mim. e existem muitas ferramentas, né? Então, por exemplo, ele pode fazer um planejamento estratégico, ele pode fazer uma SWOT do escritório dele, quais são os pontos fracos, os pontos fortes, do que ele é bom. E às vezes sozinho ele ainda não sabe, às vezes não tem tão claro, né? Aonde que eu vou focar, pensar num processo de venda, ainda que a venda do advogado não seja uma venda agressiva no sentido de clica aqui, fala comigo, né? Mas ele precisa ter uma estratégia de venda pensada, bolada, né? E se ele faz isso com antecedência, a chance dele adoecer menos também é muito maior, porque esse impacto, né, de ter que resolver tudo, e sempre sou eu, em algum momento cobra o preço, né? Verdade. E aí tem um ponto que o Rafael falou, e juntando com o que você falou, uma verdade, porque quando você tem um escritório, assim, dependendo do porte daquele escritório, dependendo do número de demandas, as pessoas, os clientes, eles têm realmente que entender que às vezes não vai ser só a Luísa, Uhum. porque se você tem 4, 5 audiências no mesmo dia, e se você tem, e cada delas é em um lugar, são presenciais, você não vai conseguir acompanhar todos aqueles 5 clientes. Isso gera uma frustração no cliente, Sim. muitas vezes. Já aconteceu comigo de ter 2 audiências e eu ter que escolher uma para eu fazer e pedir para que outra pessoa do escritório fizesse a outra audiência e o cliente com tanto inseguro. Então, realmente, é criar uma harmonia, mostrar para o cliente que aquilo ali é uma equipe e É uma unidade, né? que com qualquer pessoa daqueles 10, 5, Tem a 3 mesma linguagem. advogados tem a mesma linguagem, ele estará tão bem atendido quanto, porque é humanamente impossível Sim, que a gente faça tudo. cumpra absolutamente tudo. Quão maior for o seu escritório, mais a gente tem que delegar, de fato. Sim. Agora vamos falar um pouquinho sobre lideranças. O advogado ele aprendeu a ser líder? Não Ele é um aprendeu. líder, né? O que que é ser um líder, Raquel? Então, assim, e por que que dentro do escritório é muito importante desenvolver lideranças? A liderança, a primeira coisa que a gente fala é que a liderança é ser uma inspiração. Então, a primeira coisa que ele vai precisar aprender a liderar é a si mesmo, que eu acho que é a parte mais difícil, né? Por isso que liderança é algo tão desafiador, porque a gente tem muita técnica, se a gente for parar para pensar, já era para todo mundo saber o que é ser líder, né? Faz quantos anos que nós estamos falando de liderança? Se você clicar ali no Google líder, o que é um líder? Vai sair 500 coisas falando o que é o líder. E mesmo assim a gente não encontra esse líder, mas eu acho que porque a gente negligencia muito a questão do liderar-se a si mesmo, que vai passar, na minha opinião, eu queria até te ouvir também, mas por um lugar de ter que parar para pensar o meu lugar nesse escritório primeiro, antes de ter que passar para os outros, porque aí eu vou conseguir liderar os outros, né? Porque o desafio de liderar é eu não desenhei, eu não sei o que vai ter que ser falado, eu não parei para pensar, por exemplo, o exemplo que a Luísa acabou de trazer, né? Que a doutora Luísa acabou de trazer, que eu não vou poder estar em todas as audiências, pode acontecer. E aí, se eu já pensei isso, eu já preparei um time. Quando o cliente chegar pela primeira vez, eu já fiz uma apresentação do meu escritório, que é uma coisa que eu acho que nem todo mundo faz, na minha opinião. Então, se você chega numa empresa, você vai ser apresentado para aquela empresa. O que que essa empresa tem para te oferecer? O que que esse escritório tem para oferecer? Quem é o time que está aqui? Porque vai ficando muito personalizado. E aí, a hora que você pessoalmente não pode estar ali, vai ficar muito mais desafiador, né? O cliente não ficar frustrado e você também liderar aquele time para não ficar tão dependente de você e entender o que é que ele vai ter que fazer, né? Acho que é por aí Eu também, né? concordo. Assim, equilibrar também, né? Para não ficar parecendo que só aquele advogado brilha, né? Conseguir demonstrar que toda aquela Isso. equipe é competente, que aquela equipe é composta de excelentes advogados, para não ser aquela coisa, eu quero esse, né? Para mim só serve esse. Porque eu brinco muito, eu falo que nós somos escravos do nosso próprio sucesso. Uhum. E é bem isso. O advogado, quando ele é a única autoridade ali daquele escritório, ele fica escravo daquilo, porque realmente todo mundo quer falar com ele, todo mundo quer o acompanhamento dele. E aí você pode até ser assim, só que você não vai crescer, porque você tem que entender o limite de demandas que você pode atender. Se você quiser ser a pessoa que atende, que escreve, que cumpre o prazo, que acompanha na audiência, você vai ter que entender que você não vai poder receber clientes e clientes e clientes. Você vai ter ali um número reduzido de pessoas. É meio que um escritório boutique, É. né?
porque Tem não um dá, limite, né? é humanamente impossível. Que ainda assim exige estratégia, né? Muito. Porque o que me veio aqui agora é assim, o quanto vai ser necessário também para conseguir fazer essa liderança, o uso de ferramentas, de sistemas, de coisas que possam realmente tornar visível para ele o que está acontecendo com os vários clientes que ele está atendendo, né? Porque eu acredito que isso também deve ser um desafio. Sim. E hoje a gente já tem muito recurso para lidar com isso. Então, o próprio desenho dos processos do como acontece, como se fosse status, né? Esse meu cliente está em que parte? O que ele está fazendo? Esse time, sabe? Eu olho, eu enxergo, né? Hoje o escritório, a demanda dessa semana, como está planejado. E para isso me vem assim, se ele quiser ter uma empresa, ele vai ter que ter algum momento de empresa dentro desse escritório. Isso é Senão fato. nunca vai ser. Isso é fato. E você sabe que, assim, na advocacia, tem gente que olha, é advogado. Acha que todo advogado é igual no sentido de todo advogado lida bem em fazer uma audiência, todo Sim. advogado faz uma sustentação oral bem, todo advogado tudo. E não é verdade, porque nós somos todos pessoas. Então, tem advogados que não gostam de fazer audiência, porque não gostam daquela tensão de uma audiência, que jamais imaginaram ir a um tribunal fazer uma sustentação oral, não gostam de atender cliente. Então, tem aquele colega advogado que ele é excelente, ele é maravilhoso, mas ele gosta de ficar ali com o computador, e ele, o computador e os livros. É, como E qualquer profissão, né? e é imprescindível, é um papel imprescindível do escritório de advocacia, porque se eu tenho alguém que tem essa habilidade de atender, gosta de ir para audiência, fazer rua, e eu tenho lá no escritório aquele corpo jurídico de pessoas que estão fazendo é cumprir prazo e fazer petições muito bem elaboradas, muito bem feitas, isso é maravilhoso, isso é o sonho de qualquer um. E até para isso também, né? Nós temos também ferramenta na parte de gestão de pessoas. Então, por exemplo, um perfil comportamental dessa minha equipe, Uhum. que vai me ajudar a entender o que é que ele é bom, onde que está a maior habilidade já desenvolvida, né? Porque nós temos vários testes de perfil comportamental, aonde a gente consegue identificar. Esse daqui é mais analista, porque eu vou ter dentro do escritório aquele que é mais comunicativo, então na hora da fluência é melhor eu usar ele, o outro é mais analista, é mais de dados. Onde que eu vou colocar? E uma coisa que exigiria até um passo além, né? Quais são as situações que eu tenho? Que perfil combina com cada situação? Porque também, às vezes, o que a gente faz em outras empresas e que pode acontecer também no escritório que me vem aqui agora a gente adequa o escritório a quem eu tenho disponível e não aquilo que é necessário para o meu escritório ter sucesso. Então, eu preciso pensar no meu escritório sem pensar em quem eu tenho. Aí eu fiz o desenho, defini o que eu quero, tenho a minha meta, tenho a estratégia, aí sim eu vou procurar quem cabe em cada lugar. Senão eu fico refém, por exemplo. Eu tenho alguém que é bom de, sei lá, de marketing, e aí eu começo a trabalhar a minha visualização ali. Mas eu não tenho alguém que é bom para me ajudar na parte financeira. Aí eu fico carente aqui. Então eu fico dependente das pessoas. Então, é enxergar o escritório como quais são os departamentos que eles vão ter que ter mesmo, E né? buscar fora muitas vezes, né? Exato, buscar ajuda. Adequar a sua equipe. Às vezes você vai ter que realmente trazer pessoas de fora. Quem Sim, só aquelas peças que estão no tabuleiro do seu escritório, às vezes não são suficientes, né? exato. Se fosse para você recrutar alguém hoje, um advogado, um estudante, quais seriam as suas avaliações? O que você vai avaliar? Quais são as qualificações? O que você precisa? Bom, primeira coisa, não use o ChatGPT. Bom, Não, não me engane com inteligência artificial. e como é que você vai saber se ele usou ou não? Então, não sei. Bom, eu acho que a gente, primeira coisa, a gente tem que falar realmente, a pessoa tem que ser estudiosa, não tem jeito, não dá para ser uma pessoa preguiçosa. Eu acho que proatividade e uma pessoa que seja estudiosa. E aí a gente, bom, se a gente está falando do estudante, eu acho que dá para ir moldando. O que que faz falta para mim, Luísa? Para mim, faz falta pessoas que cuidem do interno. Faz lá a procuração, monta bem uma peça, organiza os documentos, deixa tudo bonitinho para gente poder distribuir a ação e cumprir o prazo. Então, eu precisaria, por exemplo, dessa pessoa Analista, mais analista, analítica. essa pessoa É analista, isso mesmo. porque a pessoa que faz os atendimentos e que engaja, ela sou eu, Sim, né? sim. Então, para mim, é o interno. E aí, Raquel?
só isso é suficiente? Quando ela vai recrutar uma pessoa, só ela ser analista já é o suficiente? Só essa capacidade técnica dela é o suficiente ou ela precisa avaliar mais coisas? A gente fala das hard skills e as soft skills, né? As hard skills vão ser a parte técnica. Então, de repente, eu posso até ter uma aplicação ali de uma prova, dependendo da área, onde eu percebo o que ele já tem de conhecimento ou não. Isso dá para ser feito, né? E eu penso que a parte técnica é a que o advogado acaba fazendo e tem que ser ele que vai fazer mesmo na seleção. As soft skills é que precisa, às vezes, de um pouco mais de ajuda, né? Para entender se nós vamos precisar de alguém com mais habilidade analítica, com mais. Porque a análise também não é só técnica, né? Porque às vezes a gente fala, ele tem conhecimento técnico, vai ser um analista. Não. Ele suporta fazer as coisas sozinho, quieto, organizar, que habilidades que ele tem, né? E aí, nessa hora, eu acho que a parceria com um profissional da área de recursos humanos, da área de psicologia, ou da área de recrutamento e seleção, pode ajudar muito nesse sentido, né? Mas que vai sempre passar, na minha opinião, de tudo que nós falamos, por ele já parou alguma vez para pensar que escritório é o dele? O que ele quer ali? Porque enquanto a gente, quem não planeja, não age, reage. Sim. Né? Então, se eu não tenho nenhum planejamento, eu vou ficar reagindo o tempo Você inteiro. fica só apagando incêndio. E aí a coisa não flui, porque aí também eu não consigo identificar, né? Eu ponho as pessoas para trabalhar, mas não consigo fazer elas desenvolverem. E muitas vezes você perde grandes talentos por não ter essa clareza do que é que você espera daquela pessoa que vai estar com você. Sobre a diversidade no direito. A gente quer falar sobre a diversidade no direito. O direito já é uma profissão bem conservadora, né? Em relação à mulher, em relação ao gênero, etc. Então, assim, você mesma já é um exemplo, né? Se a gente olhar lá no painel lá hoje, assim, depois a gente mostra uma imagem, dá uma cortada e mostra uma imagem. Lá no painel, lá da galeria, lá de todos os presidentes. É bonito, você já viu? Bonito a galeria. Mas aí você fala assim, aí chega uma hora que você fala assim, quantos presidentes já foram, doutor? 29, eu sou a 30ª. Você é a Eu 30ª. sou a 31ª mulher. Então, 31ª mulher. então a gente vê 30 fotos de homens, né? Como que a gente consegue conciliar? Porque assim, o direito é por fundamental tradicional, né? Mas e como conciliar isso sem fazer uma transição mais tranquila nessa diversidade, mesmo mantendo ainda essa tradição conservadora do direito? Assim, acho que a gente precisa de um podcast para falar só sobre isso. Pois não, a gente se organiza, né? Tá fácil, tá aqui dentro. Para mim é complicado falar sobre isso, porque eu acho que eu estou aqui há tempo demais, eu já rompi barreiras demais, eu acho que algumas coisas para mim ficaram tão automáticas que eu já não percebo. Entende? Então, assim, tem gente que me fala assim: você choca. Quando você chega, você choca. Mas por que que eu choco? Só porque eu sou mulher? Eu choco porque eu sou mulher e eu tenho uma postura firme. Então, eu acho que seriam outras pessoas para analisar a advocacia e para me analisar, porque eu aprendi a sobreviver. De verdade. Então, assim, de fato, o mundo jurídico, ele é predominantemente masculino. Mas onde que ele é predominantemente masculino? Ali no fórum e no Ministério Público, na delegacia, porque a advocacia, nós já somos 51%. Então, quando você vem aqui, nós já somos Legal. 51%. A OAB Franca, nós temos 50% de mulheres inscritas. E na OAB São Paulo, 51%, e nacional todo, nós somos 52%. Então, a advocacia, ela já está feminina. Agora, de fato, você vai na delegacia, no fórum, no MP, a maioria das autoridades As são homens. autoridades ainda são homens. Mas na lida da advocacia não. Mas, de verdade, eu acho que eu preciso sentar e ficar uns 4, 5 dias ou meses refletindo sobre isso, porque é muito tempo que eu tô aqui, eu acho que eu rompi barreira demais, eu tenho coisas que eu já nem olho, entende? Vai pra frente. Eu vou para frente, porque não sei, eu já não paro para pensar nisso mais. Eu saio fazendo. Bom, é isso. Nós falamos, ó, fazendo um resuminho. Me ajuda a fazer o resuminho?
Nós falamos sobre marketing, nós falamos Eu não sei se sobre. eu te respondi. Respondeu, É respondeu. porque não tem resposta, assim, não Respondeu tem. porque para você é natural, né? Você É, já é algo que já faz parte do seu cotidiano. E eu acho que é uma resposta sábia, eu estou É, pensando aqui, porque, na verdade, para outras mulheres que estejam chegando, se a gente tem tantas já, porque são dados contraditórios, né? Se eu tenho tantas já presentes na advocacia, mas tão poucas em cargos, talvez porque falta um pouco encarar com mais naturalidade também e ir enfrentando, né? isso é uma Esse coisa que eu enfrentamento é que vai dar o lugar para, né? Assim, isso quando é eu não uma coisa que paro, eu né? falo para as mulheres, né, que eu falo para as advogadas, não esperem Sim, ser convidadas, convidem é vocês, isso que eu tô. façam Uhum, vocês. Eu não vou, uhum, uhum. ninguém me convidou para montar uma chapa, até porque se a pessoa quer ser presidente, ela não é convidada, ela convida e ela monta, né? Então, mas claro, aí volta um tanto no que você falou, perfil de pessoas, nem Sim. todo mundo É, tem né. tem Uhum. esse perfil. Pelo jeito que eu sou, eu tenho apelido, né? É, enfim. Então, eu acho que tem muita questão de perfil, mas eu falo isso muito para as mulheres. Não espera receber o convite. Vai lá e convida você, vai lá e faz, seja protagonista. Sim. Não é fácil para todas. Mas esse é um trabalho que a gente vai cumprindo aí passo a passo. Se eu puder servir como exemplo para incentivar mulheres, eu estou feliz. Ah, com certeza. Isso com certeza, eu tenho certeza. eu tô no meio de duas aqui, eu tenho que ficar quietinho. Bom, nós falamos sobre recursos humanos, nós falamos sobre recrutamento, nós Ética, falamos ética, né? Nós falamos sobre marketing, sobre o que pode, o que não pode, e o que pode também, né? Que eu fiquei cutucando vocês. Bom, é isso. Tem mais alguma coisa, alguma conclusão que você queira falar, Raquel? Eu acho que essa possibilidade da gente estar cada vez mais usando esse canal que hoje é possível, né, que dentro da OAB, para que a gente faça divulgação de conhecimentos, então, que eu percebo na minha lida com os empresários, existe muita carência de conhecimento, tem muita confusão. Por mais que a gente tenha informação hoje, existe uma carência muito grande de informação que realmente faça a diferença. E a gente ainda vê pouca gente na área da advocacia realmente usando o espaço da rede social para divulgar conhecimento, né? E aqui o nosso espaço está aberto, então os advogados que se interessarem, né? Eu acho que isso é uma coisa importante da gente também começar a usar esse espaço para divulgar conhecimentos, né? tem muitos advogados que têm medo, né? Tem Sim, muitos advogados que têm medo de usarem e daí receberem aí um processo ético-disciplinar. Então, quando vem, inclusive, trabalhar, fazer com especialistas, por exemplo, vocês conhecem o código de ética e sim, disciplina, vocês sabem, inclusive, ajudar a nortear o que que pode ser feito, o que que não pode ser feito para a divulgação de um escritório, da autoridade de um advogado. E realmente isso é muito importante, porque, como me disseram, é verdade, a rede social hoje é a nossa lista telefônica, né? exato, exato. O Instagram É o Instagram, na verdade. é a lista Você telefônica quer um lá de. telefone, você vai lá, acha no link, se no link não tem, não acha ninguém. Pronto, acabou. Exatamente. Então é importante sim que a gente utilize. A gente tem condição de passar muito conteúdo jurídico para a sociedade, com isso trazer essa autoridade, mas imagina o quanto é interessante você, para além do seu escritório se tornar um escritório referência, mas quantas pessoas nós podemos ajudar Exato. com dicas, com pequenas dicas jurídicas. Então é um meio que a gente tem sim que utilizar. Eu gosto, eu sou adepta, eu faço votos de que seja utilizado. Claro que, como o Rafael disse, a advocacia ela tem um perfil mais sério, mais sóbrio. E assim, eu sinto muito para quem gosta de ficar fazendo dancinha no TikTok. Eu acho que a advocacia é assim, um ambiente muito sério. E eu acho que ele deve se manter. Não estou falando de sem graça. Tanto que aqui nós estamos conversando, nós Sim, rimos, sim. eu gosto de dar risada, eu gosto de trazer leveza. Mas eu acho que tem algumas coisas que nós devemos cumprir na advocacia. Contudo, a gente não precisa ficar engessadinho ali, a gente pode utilizar das ferramentas que existem para a gente mostrar realmente as nossas qualidades, para a gente mostrar nosso conhecimento. É isso? É Acho que isso, sim. pessoal. Até o próximo podcast. Até. Até.